Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia. Hoje eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Amém? Nós ainda estamos lendo o Evangelho de Mateus e hoje leremos o capítulo 23 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então pegue aí a sua Bíblia, pegue aí o seu bloquinho de anotações e vamos juntos para mais essa leitura. Então que hoje nesse dia você possa ficar comigo até o final desse vídeo e deseje e queira aprender algo novo com esse capítulo, sabe? Porque o objetivo do nosso canal é que você mesmo que está aqui me assistindo, se familiarize com a palavra do Senhor, tá bom? E antes de começarmos, eu peço que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho de notificações, dê um like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e compartilhe esse vídeo com alguém, sabe? Se você quer dividir a palavra do Senhor com uma pessoa, então mande esse vídeo para ela, para que ela também possa se familiarizar com a palavra de Deus, tá bom? Vou começar hoje aqui com uma oração mais uma vez, para que o Espírito Santo nos toque e possamos aprender a verdade que contém nesse capítulo. Amém? Vamos lá. Pai, hoje aqui nesse dia eu te agradeço pela tua presença. Te agradeço, Senhor, pelo teu amor. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos deu mais uma vez o fôlego de vida. E nesse dia, Pai, que possamos nessa leitura compreender, que possamos nessa leitura, Senhor, entender as verdades que contém nela, Senhor, e colocar em prática. Então, Senhor, eu peço que o Senhor nos ensine. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos toque e que possamos aprender com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui, e vamos juntos para mais essa leitura. Mateus capítulo 23, na versão NVT, diz assim: Então Jesus disse às multidões e a seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus ocuparam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Versículo 5. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa dos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Não dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Versículo 10. Não deixe que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas! Fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e nem permitem que outros entrem.
Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas! Atravessam terra e mar para converter alguém e depois o tornam um filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Versículo 16. Que aflição os espera, guias, cegos! Vocês dizem não haver importância se algum jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo será obrigado a cumprir o juramento. Tolos, cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jurar pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Versículo 20. Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas! Tem cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas não se descuidar das mais importantes. Guias cegos coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Versículo 25. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus, cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas! Constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos. Versículo 30. E depois dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmos que são, de fato, descendentes dos que assassinaram os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados cometeram, serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Versículo 35.
Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse juramento cairá sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas vocês não deixou. E agora sua casa foi abandonada e está deserta. Pois eu lhe digo, você nunca mais verá até que diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Então, esse foi mais um capítulo, foi o capítulo de Mateus 23, e agora chegou o momento de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender desse vídeo. Chegou o momento de você colocar aqui nesse vídeo o versículo que mais te marcou, o versículo que mais te chamou a atenção, ou também, como eu falei nas outras vezes, o versículo que causou dúvida em você. O versículo que causou uma dúvida e você quer saná-la. Então deixa aqui nos comentários para que nós possamos juntos se familiarizar tanto com o canal quanto com a palavra do Senhor. E caso você não tenha marcado nenhum ponto, não tenha conseguido enxergar nada nesse texto, eu vou deixar aqui 2 pontos para que você pense e veja se faz sentido ou não para você. Tá bom? E o primeiro que eu marquei aqui é que muitas vezes a gente entende errado esse versículo, porque a gente pensa que é quando a gente é humilhado, vai chegar um momento que Deus vai nos exaltar. Mas agora aqui lendo Mateus capítulo 23 a gente pode entender que não é quando nos humilham, mas é quando nós próprio nos humilhamos, Jesus, o nosso Senhor, nos exalta. Então aqui o que eu aprendo, o que eu quero que você também aprenda nesse vídeo, que quanto mais você diminui, quanto mais você desce, quanto mais você diminui para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça, para que a glória de Deus seja manifesta através de você, aí é que o Senhor te exalta, aí é que o Senhor te coloca no lugar que Ele realmente quer que você esteja. Mas para isso é necessário que você se renda, é necessário que você se entregue verdadeiramente ao Senhor. Que você se humilhe e entenda que nada vem de você, nada vem por você, mas é o Senhor, é o nosso Deus que nos fortifica, é o nosso Deus que nos dá o fôlego de vida, é o nosso Deus que nos dá a opção de fazer algo aqui nessa terra. Então, que hoje nesse dia você entenda que não é quando alguém te humilha, mas é quando você próprio se humilha na presença do Senhor, que Ele vai te exaltar. E nós precisamos todos os dias nos humilhar. Nós precisamos todos os dias seguir o exemplo de Cristo. Sabe, que é como Paulo escreve aos Filipenses. Ele mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele veio como homem e se humilhou. Sabe, ele se humilhou de uma maneira tão grande que ele assumiu todos os nossos pecados. Sabe, que ele se tornou maldito ali quando ele levou todos os nossos pecados e foi crucificado em nosso lugar. Ele suportou até a morte de cruz. Ele se humilhou ao máximo para que ele fosse exaltado por Deus. E hoje ele está ali no céu, à direita do Pai. Então, não é pelo seu cargo eclesiástico, não é pelo que você ganha, não é pelo que você sabe, mas é porque você tem um Deus e você precisa se humilhar para que Ele te exalte. Amém? E o outro ponto que eu marquei aqui é que aqui Jesus ele trata todas as áreas do ser humano, sabe? Ele trata desde dar a oferta, desde ensinar, desde quando você tenta
colocar algo como regra. Jesus, ele ensina tudo aqui, porque os fariseus e os mestres da lei, eles usavam tudo isso, mas eles não praticavam. Eles ensinavam tudo isso, mas eles não praticavam, e Jesus diz aqui que virá um juízo sobre eles, que chegará um dia em que eles serão julgados. E nós também, se estivermos vivendo uma vida de aparência, se estivermos vivendo uma vida onde somente falamos e não agimos e não fazemos como, chegará o dia em que seremos julgados por tudo que fizermos aqui nessa terra. Então que hoje você possa pensar se realmente você tem vivido aqui uma vida de aparência ou não. Nós vemos aqui que em outros capítulos de Mateus também Jesus já tratou a vida de aparência, sabe? E é algo que era evidente nos fariseus e nos mestres da lei, porque eles colocavam muitas regras, eles faziam tudo de acordo com que a lei, mas o seu coração estava longe de tudo aquilo, sabe? Eles usavam como se fosse simplesmente uma regra e eles cumpriam, mas o coração deles estava longe daquilo. Eles queriam aparecer, eles queriam ser bem vistos. E não é isso que o nosso Deus quer. O que o nosso Senhor quer é que realmente a gente se humilhe na presença dele e viva de acordo com a palavra, não somente de fala e nem de aparência, mas de todo o coração, com sinceridade em tudo que fizermos. Então, viva uma vida de sinceridade. Não tente viver para mostrar aos outros o que você tem ou o que você pode fazer, mas viva uma vida em que o Senhor é o centro, em que o Senhor é quem direciona tudo em todos os momentos. Tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo. E não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje. Não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até a próxima.